Olá, minha gente, estamos de volta então para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos considerando esta revista, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E hoje nós vamos estar trabalhando na lição número 9, Pedro e a salvação para todos. Nós estaremos percorrendo os capítulos 9 e 10 dos Atos dos Apóstolos e vamos ver alguns tópicos. Na medida em que nós formos caminhando, nós vamos indicando quais são os tópicos que estaremos considerando. Mas nós temos visto nesses encontros o avanço do Evangelho, o avanço do cristianismo no primeiro século, normalmente ali nos primórdios da história da igreja, e temos visto que tanto tem acontecido as manifestações sobrenaturais de Deus, na medida em que o Espírito Santo age e opera no contexto da igreja, e temos visto também que por parte do homem tem havido perseguições. Essas perseguições são intentos de Satanás numa tentativa de impedir o avanço da igreja, numa tentativa de deter a igreja na sua missão, no seu compromisso de propagar o Evangelho de Cristo, a mensagem de salvação. Temos visto também que em meio a essas experiências, essas turbulências, Deus tem dado graça suficiente aos seus filhos e filhas, ao seu povo, para que superem as crises, superem as dificuldades, enfrentem os desafios e continuem avançando. E hoje não será diferente o que nós vamos estar considerando. São desafios que se colocam diante dos servos de Deus, e neste contexto em que nós estaremos considerando agora, se trata de Pedro. O servo de Deus aqui em questão será Pedro. O apóstolo vai ter uma experiência que ele jamais poderia imaginar que teria na sua vivência cristã, na sua vida, de um modo geral. Nós temos aqui um relato muito interessante de Lucas, que apresenta 3 milagres, por assim dizer. Eu estou considerando 3 milagres, e vou explicar por quê. Porque nós temos a cura de Enéas, um homem que é paralítico e é curado por Pedro. Nós temos a ressurreição de Dorcas, que também é um milagre realizado por Pedro. E temos a salvação de Cornélio e da sua casa, da sua família. E por que eu disse que são 3 milagres? Porque eu entendo que, embora a cura de Enéas seja um milagre, porque foi um ato sobrenatural de Deus, a ressurreição de Dorcas foi um milagre, e isso é inconteste. Mas o terceiro milagre, que eu considero o maior de todos, foi a salvação de Cornélio e da sua família, da sua casa. Porque a salvação, ela traz um resultado, uma consequência maior do que a cura de uma paralisia, maior do que a ressurreição de um morto. Porque a salvação da alma, além de ter custado o sangue de Cristo na cruz do Calvário, foi um preço altíssimo, ela é para toda a eternidade. Então, a cura da paralisia
ela é importante, é um milagre extraordinário, mas tem um período de validade porque o corpo morre em algum momento. A ressurreição é um milagre extraordinário, uma coisa fantástica, mas também tem um prazo de validade porque esse corpo volta a morrer. Mas a salvação da alma não, ela traz a vida eterna. Então, me parece que aí nós temos dos 3 milagres, esse é o milagre maior, que inclusive resulta em muito mais glórias para Deus. Isso é extraordinário. Então, nós temos aqui, nessa experiência de Pedro, nesse contexto do relato de Lucas, nós vamos ter esses 3 milagres. Então, para começar aí, você tem na sua revista aí, Pedro faz milagres. Pedro imitou a Jesus na maneira de fazer milagres. Quando nós temos essa observação que Pedro imitou Jesus na maneira de fazer milagre, é claro que isso nós não estamos falando de uma coisa que foi intencional. Ele teve a intenção de fazer do mesmo jeito que Jesus fez, mas acabou fazendo pela convivência com Cristo, porque ele acompanhou, ele viu, ele aprendeu com o mestre e automaticamente ele tende a reproduzir gestos e ações do seu mestre. Então nós temos ali o primeiro milagre desse relato de Lucas. Nós temos o milagre da cura de Enéas. Enéas é uma pessoa de quem nós não temos muitas informações. Lucas não dá muitas informações de quem era Enéas. Ele era um judeu, ele era um grego, ele era um romano, enfim, ele era um gentio. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem era o Enéas, né? A gente não sabe dele, a não ser que ele sofria de uma paralisia. Então ele era um paralítico, ele era uma pessoa que tinha uma necessidade de cura, uma necessidade de uma intervenção de Deus na sua vida, normalmente na sua saúde. E Pedro chega e opera esse milagre. E quando se diz que ele imita Jesus na maneira de operar o milagre, é porque, diferentemente do que a gente vê nos dias atuais, ele apenas disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pronto, o milagre aconteceu. Essa foi a oração de Pedro. Isso faz lembrar quando Jesus curou o paralítico. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa foi a oração. Pronto, o homem já está curado. Então não foi aquela oração prolongada, aquela oração com clamores e mais clamores, não é? Que nos dias atuais as pessoas fazem. Então Pedro, aí na cura de Enéas, ele imitou Jesus, sim, porque ele agiu exatamente como Jesus fez. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pronto, está resolvido o problema do Enéas. Então, nós temos aí, portanto, um primeiro milagre dentro desse contexto. Mas Pedro vai para Jope. Nessa cidade, ele está ali por uma missão de Deus. Poderíamos dizer assim, ele é um missionário itinerante. Pedro não se estabelece num lugar e ali permanece o resto dos seus dias fazendo a obra de Deus. Não, ele é um itinerante. Ele está indo de cidade em cidade, região em região. E ele chega a um lugar onde ele sabe que ali ele vai ser usado por Deus, porque ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Naquele momento em que ele está na sua viagem, ele está transitando por aquela região, ele tem a oportunidade, talvez ele mesmo nunca tivesse parado para pensar nesse detalhe, mas ele chega a um lugar onde as pessoas ficam sabendo
que é um homem da importância de Pedro, está numa determinada localidade, ele não fica em segredo, ele não fica anônimo. As pessoas ficaram sabendo, e havia uma serva de Deus muito querida pela comunidade cristã, chamada Dorcas. Ela costurava para ajudar as pessoas necessitadas, as viúvas, enfim, os pobres de uma maneira geral, e ela chegou a falecer. E pela importância dela, e como ela era muito querida, uma pessoa muito conhecida, muito amada, isso causou uma enorme comoção na comunidade. Mas quando souberam que Pedro estava ali naquela cercania, naquela área, imediatamente mandaram chamar Pedro. Porque as pessoas de algum modo sabiam que Pedro poderia operar o milagre da ressurreição. Como elas sabiam disto, ninguém conhece o segredo, porque Lucas não revela isso, Lucas não menciona isto, mas de algum modo as pessoas esperavam que Pedro operasse algo de sobrenatural, algo de milagroso, porque caso contrário não o mandariam chamar. E ele foi, e novamente ali ele imita Jesus. Porque naquele instante ele pronuncia o nome de Dorcas e manda que simplesmente ela se levante. É a ressurreição. Isso a gente pode dizer que é uma imitação de Jesus, porque Jesus fez isso com a filha de Jairo. Ele apenas pegou na mão da menina e mandou que ela se levantasse. E ela simplesmente ressuscitou. Não foi aquela oração do tipo prolongada, ladainha, não. Ele apenas disse, levanta, e ela levantou. Então nós temos aqui um Pedro que, consciente ou inconscientemente, mas ele está fazendo exatamente da mesma maneira com que Cristo. Isso é extraordinário. E até então, Lucas não havia registrado nenhum milagre operado pelos apóstolos nesse nível, da ressurreição de um morto. É a primeira vez que Lucas registra isto nos Atos dos Apóstolos. Então daí nós insistimos, nós não sabemos como nem porquê aquelas pessoas acreditaram que Pedro poderia ressuscitar Dorcas, porque não havia até então um antecedente de ação semelhante na experiência dos apóstolos. Eles viram Jesus operar, sim, ressurreição, não uma nem duas vezes, mas eles mesmos não haviam tido essa experiência. Pedro, segundo o próprio relato de Lucas, é o primeiro dentre os apóstolos que opera uma maravilha como esta, um milagre extraordinário como este. Fato é que nós temos aí algo progressivo. Nós temos Pedro operando um milagre da cura de uma paralisia, que já é algo extraordinário, e agora nós temos Pedro operando o milagre da ressurreição, que é algo mais extraordinário ainda. E Pedro está desenvolvendo o seu ministério sem saber o que vai lhe acontecer dentro em breve. Muito bem, ele chega em Jope, ele está ali com fome, cansado, ele vai se hospedar, ele está ali aguardando para que preparem para ele uma refeição, quando ele tem uma visão. Nessa visão, Deus mostra a ele alguns animais, e animais do ponto de vista da lei, limpos e imundos, ou seja, animais puros, que era lícito o judeu comer, e animais impuros, que não era lícito ao judeu comer. E quando Pedro tem aquela visão, ele ouve imediatamente uma voz que lhe diz: mata
e come. Mas Pedro é aquele judeu típico. Ele é um cristão, mas que ainda tem dentro dele muito forte as tradições judaicas. E imediatamente isso se manifesta quando ele diz: não, Senhor, eu nunca coloquei na minha boca uma coisa impura, que é um comportamento típico do judeu judaizante, aquele que segue tradicionalmente a lei, aquele que é fundamentalista. E Pedro era um cristão fundamentalista, ainda muito ligado às tradições culturais dos judeus. E a voz insiste: mata e come. Nesse momento ele ainda não sabe o que vai acontecer com ele. Ele ainda não sabe da experiência que ele vai ter. Mas ele sabe que Deus está mostrando a ele alguma coisa de extraordinária. Só que nesse mesmo momento existe uma pessoa que é gentia, que está em Cesareia e que está tendo de Deus também uma graça. O anjo do Senhor aparece a esse homem que é chamado Cornélio e diz a ele que ele deve mandar chamar Pedro, que está em Jope. Olha que curioso, no mesmo instante em que um recebe a visita de um anjo, dizendo: manda chamar Pedro para vir à tua casa. Lá em Jope, Pedro está tendo essa revelação de Deus, essa visão de Deus, que para ele é chocante, porque ele está sendo ordenado a comer daqueles animais que são considerados impuros pela tradição judaica. Tudo isso tem ligação. Então Cornélio manda que os seus empregados e um soldado possam ir até Jope buscar Pedro. E eles de fato chegam lá e encontram Pedro. Pedro os recebe e eles então dizem o que fazem ali: olha, nosso Senhor Cornélio os mandou vir lhe buscar. Ele espera o Senhor na sua casa. Isso parece estranho num certo momento, mas o Espírito de Deus confirma no coração de Pedro que ele deve acompanhar esses homens. É curioso isso, porque estamos falando de Jope. Se a gente for buscar um pouco mais atrás, nós vamos lembrar do profeta Jonas. Quando Jonas recebeu a missão de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus aos gentios, ele foi para Jope, para embarcar num navio para fugir da ordem divina, fugir da sua missão de pregar a palavra aos gentios. E ele, quando estava escondido no navio, é curioso isto, porque naquele momento veio aquela grande tempestade que quase pôs a pique a embarcação, e todos aqueles que estavam naquele navio tiveram muito medo, muito medo. E aqui nós temos de novo em Jope um outro servo de Deus, e agora é Pedro. E diferentemente de Jonas, que se recusou a obedecer, Pedro se dispõe a obedecer a ordem para pregar aos gentios. A ordem lá de Jonas para pregar aos gentios, ele desobedeceu. E Pedro imediatamente submeteu-se, acatou a ordem divina para pregar aos gentios, no caso Cornélio e a sua casa. E isso é extraordinário, porque imediatamente quando aqueles homens chegam para chamar Pedro, o Espírito Santo confirma no coração dele: você deve acompanhá-los, você deve segui-los. E ele imediatamente foi. Quando chega na casa de Cornélio, e aí é uma situação que Pedro não espera,
próprio Pedro está sendo trabalhado, está sendo modelado por Deus, e nesse momento ele ainda não sabe, ele ainda não percebe isso. E ele se apresenta, Cornélio se apresenta, o recepciona, enfim, estão todos ali na casa. Cornélio havia mandado chamar parentes e amigos, enfim, foi uma grande reunião na sua casa. E então Pedro pergunta: qual o motivo de Cornélio tê-lo mandado chamar em Jope? E Cornélio explica a visão, o anjo que chegou e deu essa ordem a ele, e o resto fica por conta de Pedro, porque Cornélio, na verdade, não sabe o que Pedro vai fazer, não sabe o que Deus mandou fazer, mas nesse momento Pedro começa a perceber: eu já sei o que Deus quer. Ele entendeu a mensagem, entendeu o recado, que aquela visão que Deus dera a ele dos animais puros e impuros, na verdade não se referia aos animais em si, mas se referia às pessoas. Ou seja, puros os judeus, impuros os gentios, e que Deus abençoou a todos. E ele entende que nesse momento ele tem a responsabilidade de levar o evangelho de salvação a Cornélio. Mas quem era o Cornélio? Cornélio era uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Ele era um romano, ele era um soldado romano, militar romano, alguém de uma grande importância no contexto da cultura romana, porque ele era uma pessoa que comandava um grande número de soldados naquela localidade, era muito respeitado na cidade, era alguém de quem as pessoas davam bom testemunho, falavam muito bem dele em todos os lugares. E ele, em algum momento, talvez se cansara de prestar culto, reverência aos ídolos, cansou-se da idolatria, cansou-se do paganismo e abraçou a fé no Deus único propagado pelo judaísmo. Mas ele entendia que, apesar de ele ser um judaizante devoto, ele era uma pessoa muito correta, moralmente falando, uma pessoa muito correta também no cumprimento dos seus ritos. Contudo, ele entendia que faltava alguma coisa. Ele ainda não se sentia uma pessoa salva, apesar de ser extremamente religioso e extremamente zeloso daquilo que ele abraçou, que era a fé judaizante. E essa inquietação dele, porque ele queria conhecer a verdade, ele queria conhecer a salvação, e essa busca dele diante de Deus, ele queria a salvação. Ele então recebe de Deus a resposta quando Deus manda que ele envie alguém para chamar Pedro. E ele prontamente faz isso, e é o motivo de Pedro estar ali. Então, esse homem é um homem piedoso, ele é um homem temente a Deus, mas um homem absolutamente convicto de que, apesar de tudo isto, ele ainda não tem a salvação e ele precisa alcançar essa salvação. E é quando Pedro, então, entende que a missão dele ali era justamente essa, de falar de Jesus para Cornélio e para toda a sua casa, para toda a sua família, anunciar o plano de salvação e fazer com que a graça de Deus pudesse chegar até aquelas pessoas que não eram judias. É importante frisar isso, porque Pedro era um cristão que ainda estava muito preso ao judaísmo, muito preso às tradições judaicas, e como uma boa parte dos cristãos daquela época, uma ala do cristianismo daquela época, ele acreditava que Cristo veio somente para os judeus, e que a salvação, a graça salvífica, era somente para os judeus. Pedro ainda pensava desta forma. E agora ele se vê sendo tratado por Deus, digamos assim, libertado por Deus, libertado daquelas amarras da cultura judaica
que ainda o prendia. E ele começa ali, naquela experiência, desde a visão dos animais, até esse momento na casa de Cornélio, ele percebe que a graça de Cristo é para todos e que não há distinção diante de Deus entre raças, entre povos, e que todos perante Deus são iguais e todos perante Deus têm direito à salvação, que Cristo morreu por todos, seja judeu, seja gentil, grego, romano, seja lá o que for. Então isso é significativo, porque esse é um marco na vida de Pedro, é uma mudança extraordinária na vida dele. Aí você vai ter o Pedro antes de Cornélio e você vai ter o Pedro depois de Cornélio. É uma mudança extraordinária. Então isso é significativo. E Pedro começa a fazer a exposição, a mostrar o Evangelho de Cristo, a mostrar o sacrifício vicário de Cristo, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, começa a falar a respeito desse plano glorioso de salvação, e quando ele menos esperava, o Espírito Santo se manifesta de uma forma extraordinária, se manifesta soberano sobre todos que estavam ali naquela reunião. E isso, quando Lucas relata, isso faz lembrar lá atrás o derramar do Espírito Santo no dia do Pentecostes, porque já havia se passado cerca de 10 anos que havia sido derramado o Espírito Santo pela primeira vez no dia de Pentecostes, e sobre aqueles primeiros crentes que eram todos judeus. E agora Pedro vê o mesmo sinal, a mesma manifestação sobrenatural do Espírito acontecendo, semelhante ao dia do Pentecostes, só que agora na casa de um gentio, na vida de pessoas gentílicas. Isso é extraordinário. Isso interrompe o sermão de Pedro, porque ele nem chegou a concluir o seu sermão. Isso interrompe o sermão de Pedro, e isso faz com que ele perceba que o poder desse Evangelho é muito maior do que aquilo que ele e, por conseguinte, os demais apóstolos acreditavam. Esse plano de salvação de Cristo é muito maior do que eles podiam imaginar. O alcance é muito maior. Então é extraordinária essa experiência, porque quando nós vemos aí Pedro quebrando um paradigma, nós vemos aí Pedro sendo lapidado, ampliando a visão, o Evangelho chegando aos gentios, saiu do círculo judaico e chegou ao círculo gentil. Isso é um marco na história do cristianismo, isso é extraordinário, porque isso vai nos fornecer algumas lições. Dentre as lições, nós podemos enumerar assim. Primeiro, vamos considerar a cura de Enéas, vamos considerar a cura física, no caso, a cura física de Enéas e a ressurreição de Dorcas, que é um milagre também que é físico, ele restaurou a vida física dela. O que isso tem de extraordinário dentro do contexto do cristianismo, e por que esses 2 episódios foram registrados por Lucas, visto que a Escritura, de uma maneira geral, o próprio Cristo vai mostrar isto sem palavras, mas com ações, que a grande finalidade do Evangelho, a grande finalidade do plano de salvação não é a cura física, não é a ressurreição física, mas isso pode acontecer. E isto vem para quê? Para que as pessoas creiam no poder do Evangelho de Cristo. Porque quando Enéas foi curado, e todas as pessoas que o conheciam como uma pessoa que tinha uma paralisia física, começaram a vê-lo caminhando por aí saudável, sem nenhum tipo de dificuldade física, uma pessoa que está absolutamente curado. As pessoas passaram a crer em Jesus por conta do milagre que viram na vida física do Enéas.
Então tem uma finalidade a cura, não é uma satisfação de uma vaidade. Eu estou doente e peço que Deus opere o milagre da cura, porque só porque eu quero ficar são. Mas isso não tem nenhuma conotação com o avanço do Evangelho de Cristo, com o avanço do reino. Então, essa oração, embora ela possa ser feita a Deus, mas ela está muito mais voltada para finalidades egoístas do que altruístas, porque eu estou pensando apenas no meu bem-estar, e não pensando que com a minha cura, centenas de outras pessoas serão alcançadas com a fé em Jesus Cristo, passarão a crer em Jesus Cristo. E ali foi esse o caso. A cura de Enéas foi para que a fé se despertasse em outras pessoas. E não só o Enéas em si foi abençoado, mas todos aqueles que viram o milagre na vida dele passaram a crer em Cristo e por conta disso receberam a salvação. Então tinha uma finalidade de Deus ao usar Pedro para curar Enéas naquele contexto. E quando Lucas diz que multidões creram em Cristo, está dizendo isso, de um número incontável de pessoas que conheceram Enéas quando paralítico, e agora passaram a vê-lo curar, passaram a crer em Jesus Cristo e por conta disto foram salvas em Cristo. Olha que coisa extraordinária. A mesma coisa se deu também com Dorcas. Claro que a maioria de nós, nas igrejas, já vivenciamos situações de pessoas muito queridas, muito amadas, falecerem. E a gente sabe a dor que isso causa, a gente sabe a tristeza, a consternação. E aqueles que são pastores vivenciam isso ainda mais de perto. Porque muitas das vezes essas pessoas que morrem são pessoas que são o braço direito do pastor da igreja, ajudam em tudo. Às vezes é aquela pessoa que é a pessoa-chave nas reuniões de oração. Às vezes é aquela pessoa-chave na evangelização, é a pessoa-chave na visitação, no atendimento aos necessitados, é aquela pessoa com quem o pastor sempre pode contar, porque ela está sempre de prontidão, sempre disposta, e quando ela morre, ela deixa um vazio na comunidade. Então a gente pode imaginar qual era a dor que aquela comunidade estava sentindo, a ponto de tomar a decisão de ir atrás do apóstolo para que ele pudesse vir, chegar à comunidade para intervir na situação e orar para que Dorcas voltasse. E por que Deus operou este milagre? O que ele consentiu com esse milagre? Porque aqui foi uma ação do Espírito Santo, mas ele poderia simplesmente não ressuscitar Dorcas, mas ressuscitou. E isso fez com que toda aquela comunidade, toda a Lídia, toda a comunidade teve grande temor de Deus e passou a crer no Evangelho de Cristo. Você imagine a quantidade de gente, centenas e centenas de pessoas que passaram a ter temor a Deus e crer no Evangelho de Cristo por causa do milagre que Deus operara na vida daquela mulher, trazendo-a de volta do mundo dos mortos. Isso é extraordinário. Então, quando Pedro é usado para operar sinais como este, não significa dizer que Pedro fazia as suas incursões como missionário, ele saía por aí só para poder orar pelos doentes e ressuscitar os mortos. Não, são coisas que aconteceram e que foram relevantes acontecerem naquele momento, para que o Evangelho de Deus pudesse crescer, prosperar, propagar-se por toda parte e as pessoas pudessem crer e, crendo, serem salvas, que foi o que aconteceu de fato. Contudo, como já havíamos enfatizado antes, o maior de todos os milagres estava por vir, que era a salvação de gentios. Até então achava-se que a salvação de Cristo era só para os judeus.
Então o apóstolo nesse momento não é só um veículo de bênção, um instrumento de bênção, mas ele também será abençoado, ele também será contemplado com uma graça especial, porque é a partir da experiência da conversão e da salvação de Cornélio e da sua casa, que Pedro passa a entender com mais amplitude o que é o poder do Evangelho de Cristo. O que é esse plano extraordinário de salvação que Deus entregou nas mãos dele e dos apóstolos, nas mãos da igreja. Porque aquilo que acreditava-se que só os judeus poderiam experimentar, ele vê Cornélio e sua família experimentando. A fé em Cristo, a salvação em Cristo, e algo tão verdadeiro, tão genuíno, que o Espírito Santo se manifestou instantaneamente sobre eles e com um diferencial. Pedro não precisou impor as mãos sobre eles. Lembre-se que quando Pedro esteve lá na região samaritana, ele impôs as mãos sobre as pessoas e elas foram cheias do Espírito Santo. Mas na casa de Cornélio isso não aconteceu. Pedro estava pregando, estava ministrando a palavra, quando foi interrompido pela manifestação súbita do Espírito Santo sobre todos que estavam ali. Então, esse é um fato tão extraordinário que passa a ser um marco na vida e na história de Pedro. É o Pedro antes de Cornélio e o Pedro depois de Cornélio. Porque a partir deste momento, esse homem tem uma visão ampliada sobre o reino de Deus e sobre o alcance da mão de Deus, da mão salvadora de Deus. Ele começa a entender que diante de Deus não existe diferença entre judeu e gentio. Existe um homem necessitado de Deus, e existe um Deus que está pronto e disposto a salvar esse homem, seja ele da nacionalidade que for, seja ele da tradição que for. Então é significativa essa experiência que Lucas nos traz, que Lucas registra, porque ela nos faz perceber coisas significativas, importantes para nós. Eu preciso entender que eu tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus. Se aprove a Ele, através de mim, como instrumento, curar alguém, que assim seja. Se aprove a Ele, através de mim, ressuscitar alguém, que assim seja. Mas é meu papel me colocar disponível para Ele, como Pedro fez. Pedro se colocou disponível. E isso já vem desde que ele chegou em Jope, lá atrás. Porque ele ficou hospedado na casa de um curtidor. E essa profissão era vista pelo judaísmo como uma profissão impura, indigna. E ninguém podia entrar em contato com um curtidor. Por quê? Porque era alguém que lidava com animais mortos. E Pedro se hospedou na casa de um curtidor. Olha que interessante. Já começa a quebra do paradigma aí. Então nós precisamos quebrar barreiras. Nós precisamos mudar paradigmas. O Evangelho de Cristo não pode ficar engessado, não pode ficar algemado. Ele não é uma propriedade de uma pessoa, não é minha propriedade, não é sua propriedade. O Evangelho é do reino de Deus. Então nós temos a responsabilidade de anunciar esse Evangelho a plenos pulmões.
Não podemos fazer acepção de pessoas. Esse merece o céu, aquele não merece o céu. Para esse eu ofereço o céu, para aquele eu não ofereço o céu. Não posso agir desta forma, não tenho esse direito. Porque o Evangelho de Cristo é para todos. Diante de Deus não há nacionalidade. Diante de Deus existe apenas o pecador que carece de salvação. Somos todos seres humanos, portanto, todos pecadores, portanto, todos necessitados de salvação. Todos precisamos de Cristo. Então, como igreja, nós temos essa responsabilidade. Nesse contexto aqui, nós temos um Pedro que está sendo transformado. Ele está sendo lapidado. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, o capítulo 5, todo ele, da primeira carta, nós podemos ver ali um outro Pedro, mas completamente diferente. Por quê? Porque é um Pedro que já aprendeu que o amor de Deus manifesto em Cristo se estende a todos. Não é só o judeu, não é só aquele ou aquela, mas é a todos. É um outro Pedro ali, porque já é um Pedro lapidado, totalmente transformado, com absoluta compreensão dos mistérios do reino de Cristo. Nós precisamos seguir esse exemplo de Pedro e quebrar barreiras, quebrar paradigmas, não agir fazendo acepção de pessoas, não discriminando, mas levando no amor de Cristo e com o amor de Cristo, levar esse amor de Deus que salva, essa mensagem que salva. Todos aqueles que crerem receberão o Espírito Santo e receberão a salvação. A vivência que Pedro teve nessa experiência da casa de Cornélio foi marcante, foi profunda e mudou a vida dele, mudou a história da sua vida. Isso é extraordinário, nós precisamos pensar nisso. Então, guarde isto no seu coração, reflita sobre isto no transcorrer da semana. Jesus Cristo é para judeus e para gentios. A salvação é para judeus e para gentios. A salvação é para todos, é para o homem, é para a mulher, para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o índio, é para todos. A salvação de Cristo é para todos. Nós temos que oferecer a todos. Ah, mas tem gente que não quer, mas aí é um problema dela. Mas você tem o dever de apresentar a ela o plano de salvação. É assim que funciona. É como aquela pessoa que está com fome. Tem muita gente com fome e você só tem um pão para entregar, não tem mais nada. E você entrega, a pessoa aceita, entrega o pão, a pessoa aceita. Chega no outro e diz, eu não gosto de pão. Mas você entregou. Se ele não vai se alimentar daquele pão e vai continuar com fome, o problema é dele. Mas você entregou o pão. O que você não pode é negar o pão a quem tem fome. E nesse contexto espiritual não temos o direito de negar a salvação a quem carece de salvação. Que sejamos, portanto, crentes em Cristo, conscientes do nosso papel, livres de amarras, livres de discriminação, livres dessas tradições que separam, e abertos para receber a todos e atender a todos com o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus e para a salvação de todos. Amém? Deus nos abençoe no nome de Jesus. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia e por este momento em particular. Sim, Pai. Obrigado pela tua bondade e misericórdia que nos permite estar aqui na tua casa, na tua presença,
para glorificar o teu nome e poder compartilhar a tua palavra. Abençoa, Deus, para que todo aquele que tiver contato com esta palavra seja edificado. Em nome de Jesus.